Olá, está no ar o Eco Record News Amazônia. No programa de hoje vamos falar sobre um dos animais peçonhentos mais temidos da fauna brasileira, a serpente. Das 149 espécies do Brasil, apenas 60 são venenosas. Aos poucos, o mito de que estes répteis são perigosos e podem até levar à morte está sendo quebrado. Tem muita gente adotando algumas cobras como animais de estimação. O comportamento das mais variadas espécies de cobras da Amazônia tem sido alvo de estudos para fins medicinais. E hoje você vai saber tudo sobre este universo rico e encantador. Bem-vindo agora ao Eco Record News Amazônia. As cobras conseguem, como poucos animais, captar com precisão os movimentos em sua volta. A presa sabe disso, por isso esperneia. Mas o bote é rápido, preciso e fatal. Veja mais uma vez, agora em câmera lenta, como a cobra morde a presa antes de sufocá-la com o próprio corpo. Uma tática perfeita e que elimina qualquer chance de defesa. O pequeno camundongo é sufocado pacientemente pela jiboia, que aguarda o momento certo para o próximo passo da refeição. Depois de alguns minutos, tem início o longo processo de ingestão da presa. Graças ao deslocamento da mandíbula, as serpentes têm capacidade de engolir um animal até 6 vezes maior que o seu tamanho. Depois de engolir a presa, as serpentes dão início ao processo de digestão, que dura quase uma semana. Nesse intervalo, nada de comida, nem mesmo quando ela está assim, passeando em território perigoso. Esta jiboia tem apenas 1 mês de vida. A demonstração do ataque preciso é a prova de que no mundo animal, o instinto de capturar para sobreviver nasce junto com estas espécies. As jiboias estão entre as espécies de serpentes que mais chamam a atenção na Amazônia. Quando ela coloca essa língua para fora, ela está tentando sentir o clima e o cheiro. Então ela quer me cheirar, é? Exatamente. Entre as várias peculiaridades dos sentidos das cobras, a questão do cheiro é uma delas. No céu da boca da cobra, ela tem um órgão, conhecido como órgão de Jacobson, que ele codifica as partículas de cheiro. A língua tem função de buscar essas partículas de cheiro. Quando adultos, alguns indivíduos chegam a medir 4 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. Entre as jiboias, o tamanho nem sempre é proporcional à violência. Esta aqui, por exemplo, ganhou até o apelido de docinho. Chance única para experimentar uma sensação, digamos, diferente. Olha, ela vive docinho, nas árvores. Gostei de você. Ai.
Gostei do Ela docinho. tá tentando utilizar a gente como um galho, como uma árvore, para poder se apoiar, né? Não tem muito mistério para pegar, então. Cobras como a docinho. Mas também a questão de segurar é porque como ela tem um corpo longilíneo, você tem que dar apoio para ela, né? Não dá para segurar pelo rabo, não dá para segurar pela cabeça, tem que segurar só. Você sempre tem que apoiar o corpo dela como um todo. Assim, então. Isso, e ela vai se acomodando. Não é tão melado quanto a gente pensa, né? É, exatamente. É só Essa é mais uma crendice negativa. Como, na verdade, toda a pele dela, as escamas são queratinas, é como se fosse unhas. A nossa unha é justamente um tecido queratinizado, como é a escama dos répteis. Então, quando bate o sol, ela tem esse brilho intenso. Então, dá um aspecto úmido. E, na verdade, não. É um animal sequinho, limpo. Intimidade adquirida em tempo recorde e que justifica outro fenômeno verificado em todo o país. A cada ano cresce o número de pessoas que troca o tradicional cãozinho por uma cobra de estimação. São basicamente pessoas que moram sós ou que moram num local muito pequeno, que não tem como criar um cão ou um gato, não tem tempo de cuidar, porque não gosta mesmo, prefere um animal mais exótico. Neste outro exemplar da espécie, é possível identificar um fenômeno típico das jiboias. Os quase 3 metros e os 17 quilos credenciam o animal a emitir um som realmente medonho. O que ela está fazendo aqui é o que a gente conhece por bafo de jiboia. Na verdade, está tentando intimidar a gente. Isso intimida também qualquer outra presa, ou um predador também que queira se aproximar dela. E se esse possível predador se aproximar um pouco, ela pode desferir uns botes também na tentativa de assustar ou criar um momento que ela tenha condições de fugir. A jiboia não são cobras peçonhentas. Elas não têm dentes inoculadores de veneno. Tanto é que a mordida dela é diferente da cobra peçonhenta, que morde, inocula o veneno e solta, esperando a presa morrer. Ela segura. Ela segura, porque a função da mordida dela é aprender, não deixar a presa escapar. Você sabia que a presença de cobras em áreas urbanas tem na devastação da floresta seu principal agravante? Uma vez sem habitar, estas espécies buscam alimento em áreas mais distantes. Fato que as aproxima cada vez mais de locais habitados pelo homem. Cobras são controladoras de população de roedores e elas também são alimento de uma série de outros animais da natureza. Então, se você retira a cobra do ambiente, você está retirando o elo de uma cadeia. E aí o desequilíbrio pode ser muito grande. Ações de combate ao tráfico de animais também resultam na apreensão de várias espécies. As cobras recuperadas ficam sob a responsabilidade do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Para recuperar a debilidade das serpentes, o órgão encaminha as espécies para centros de pesquisas e criadouros naturais. Nestes locais, as cobras recebem acompanhamento médico e têm de volta seu ambiente natural. Neste aqui, localizado no município de Santo Antônio do Tauá, no Nordeste paraense, nossa equipe acompanhou a chegada de 4 novas jiboias. Os órgãos de fiscalização e controle que nós temos aqui, eles não têm nenhuma estrutura física para receber e tratar esses animais. Como os animais vêm muito debilitados, se não tiver quem cuide deles, quem faça tratamento termina morrendo. E você não pode reintroduzir um animal na natureza estando machucado, porque ele vai ser feita a soltura e ele morre. Então os criadouros têm essa função muito importante de ser o destino dos animais que são apreendidos. As cobras doadas pelo IBAMA passam por uma avaliação rigorosa. Um dos primeiros exames que a gente faz é verificar a integridade da mucosa da boca. É muito comum esses animais terem estomatite, que pode ser um problema que desde o estômago até na boca mesmo, alguma inflamação.
Aparentemente o animal está bem, fisicamente. Ele tá forte, tá com uma consistência física boa. Tem esses problemas aqui dessa muda de pele que está irregular. Mas isso pode ser resolvido rapidamente. Pode. Não é nada muito sério. Não. E também não Já chegaram animais bem piores aqui pra ti? Bem piores. Animais com cortes muito profundos, com múltiplos traumatismos, fraturas diversas. E muitos vêm a óbito que a gente não dá tempo nem de tentar fazer alguma coisa, algum tipo de tratamento para reabilitar. Além de analisadas, as serpentes também recebem um microchip inserido do animal por baixo da pele. O microchip já está implantado aqui dentro. A gente faz uma leitura só para confirmação. Testar. O animal já está marcado. Eventualmente, se o animal vier a óbito, a gente retira o microchip e inutiliza o microchip na frente de alguém do IBAMA, que é para comprovar que aquele microchip não vai ser usado em outro animal. Ou seja, esse microchip é desse animal e nunca vai ser utilizado em nenhum outro. Ai, meu Deus. Cada jiboia vive entre 20 e 25 anos. O olhar envolvente é fruto da ausência de pálpebras, o que as faz parecer de olhos bem abertos, mesmo no momento do descanso. Já a locomoção é coordenada por nervos que ligam as escamas do dorso às costelas. Nestas imagens, é possível observar com detalhes a contração dos músculos durante o movimento. As cobras, na verdade, elas evoluíram a partir dos lagartos. Né? Então, um dia elas tiveram pernas. As primeiras tinham um comportamento fossorial, viviam rastejando entre galerias, então elas foram perdendo a necessidade dessa perna. Mas as jiboias, por exemplo, elas ainda apresentam um cinturão pélvico. Né? Então, as cobras elas têm um resquíciozinho de membros posteriores. Tem algumas garras aqui perto da cloaca que são exatamente os membros posteriores. Outro fenômeno típico das cobras é a troca de pele. A cada 6 meses, as serpentes adultas têm a capacidade de renovar a parte externa do corpo. A troca ela é feita total. Né? Ela começando pelo focinho, ela começa esfregando a cara nas superfícies que ela tem lá. Ela vai se esfregando, consegue romper a pele do rosto e ela vai trocando aquela pele como se fosse uma meia. Trocou toda a pele, ela está totalmente renovada. Não é à toa que a cobra ela faz parte de vários símbolos das ciências da saúde. Porque os gregos relacionavam essa capacidade dela de fazer essa troca de pele inteira, como se fosse um processo de rejuvenescimento, a questões de saúde. Quando mantidas em cativeiro, as jiboias também precisam de temperatura e umidade adequadas. Como são animais piscilotérmicos e depende totalmente do metabolismo deles, das influências ambientais, então a questão de temperatura e umidade são fatores que a gente tem que sempre estar sob controle. E mesmo em cativeiro, estes animais não deixam de oferecer certos riscos. O senhor que lida com elas todos os dias, é isso, Júlio? Difícil? Não. Ou já está acostumado? Eu tô acostumado já. O senhor estava me mostrando até que tem um... Olha, eu peguei uma mordida aqui, ó. Olha só. Dói, seu Júlio? Dói um pouco, mas depois a gente lava bem com sabão e passa uma reforçando em cima, pronto. E aí já tá... Quantas mordidas o senhor já pegou? Umas contas já. A cobra não está indo para o ambiente do homem para tentar agredi-lo. Na o verdade, contrário. ela está em busca de alimento, em busca de abrigo, e o homem, às vezes, inadvertidamente, ou pisa em cima, ou nada, porque realmente as cobras, um dos efeitos dela também é a camuflagem, então elas se camuflam muito bem nos ambientes. Então, os homens, inadvertidamente, o colono que vai no seu roçado lá, pisa e gera o acidente. Daqui a pouco a gente continua com essa história.
E agora vamos direto para o nosso quiz ecológico. Na metade do século XIX, um produto extraído de árvores da região foi responsável por uma riqueza jamais vista na Amazônia. Que produto é esse? A, borracha, B, ouro ou C, café? O Eco Record News Amazônia já está de volta. Antes do intervalo, eu perguntei que produto extraído da Amazônia trouxe riqueza para a região no século XIX. Se você respondeu borracha, acertou. Extraída de seringueiras, a borracha foi responsável por uma riqueza sem igual no norte do país. Belém foi a primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica e Manaus ganhou teatros monumentais construídos com o dinheiro da venda do látex. Continuamos agora com as curiosidades das cobras do território brasileiro e como estes animais têm ajudado na evolução da medicina. Uma serpente que impressiona pelas cores. A salamanta também recebe o nome de cobra arco-íris. A origem está num fenômeno impressionante. Quando exposta ao sol, a espécie muda de cor. Uma técnica natural, conhecida cientificamente por iridescência. Nas escamas dela, com o bater do sol, da luz, existe uma refração e ela pega apresenta esse aspecto furta-cor. Na parte dorsal ela é mais escura e o ventre dela é bem clarinho. Isso é uma forma como ela tem de se camuflar no ambiente que ela vive, porque ela é de uma espécie mais terrícola, ela fica mais embaixo. Tanto é que você está segurando aqui e ela não está tentando enrolar em você. Diferente da jiboia, que já estaria tentando te usar como um galho, porque na verdade a jiboia ela é arborícola, ela é semi-arborícola. Diferente dessa. Então essa daqui ela não tem uma cauda prênsil, como tem a jiboia. Ela mata a presa da mesma forma como a jiboia mata, Da mesma forma como todas da família dela. Todas as boídeos matam por constricção. Que é enrolar e estrangular, né? Longe do barulho, é possível encontrar as periquitamboias. Sua grande característica é ficar assim, estática. Concentração que chega a confundir a imagem da televisão com uma fotografia de parede. Aliás, uma bela fotografia. A periquitamboia, ela é essencialmente arborícola. Raramente ela desce ao chão. Espaços como se fossem troncos, né? Exatamente, como se fossem troncos para ela poder se puleirar. Na Amazônia, a periquitamboia também é conhecida como cobra papagaio. As cores marcantes fazem da espécie uma das mais exuberantes do mundo. É uma cobra tipicamente brasileira. É, essencialmente brasileira, né? Porque ela tem as 3 cores da bandeira, só lhe falta o azul. Né? Ela tem o ventre amarelado, o dorso esverdeado e detalhes em branco. Ela tem uma caça que a gente chamaria de senta-espera. Né? Então ela fica paradinha, se aproveitando dessa camuflagem dela, desse aspecto de folhagem, né? Fica entre as árvores, se perde no meio das árvores, e aquele roedor arborícola que está passando inadvertidamente. Um morcego, ela também fica próximo às frutas, então um morcego que vem frugívoro, que vem se alimentar, um pássaro, qualquer coisa, ela tem condições de predar. Os dentes grandes e pontiagudos da periquitamboia lembram os cães. Daí o nome científico da espécie ser definido como Corallus caninos. Não são dentes inoculadores de veneno, de peçonha, mas são dentes mais proeminentes para ter condições de apreender uma presa tipo uma ave, que tem uma plumagem muito maior. A contribuição destes animais para avanços importantes na medicina é indiscutível. A crescente busca pela herpetologia, parte da ciência que estuda as serpentes, mostra a força de uma área promissora em todo o país. Dentro da herpetologia são abordados vários temas
como, por exemplo, a biologia dos animais, a sistemática desses animais. Então, são todos os estudos enfocando répteis e anfíbios. Para a Amazônia como um todo, são conhecidos em torno de 149 espécies de serpentes. É um país, é uma região muito diversa em termos de conhecimento, do que se sabe que se tem, né, da fauna. E a primeira vez que vocês pegaram um animal desse, não deu medo? Curiosidade. Muita curiosidade. E fora que tem os mitos, né? Quando, desde pequeno, olha, não pega em cobra que ela é melada, aquele brilho dela é uma gosminha, mas não. A primeira sensação é de nojo, só de olhar. Aí quando você toca, limpinho. E depois tem o medo. Tem o medo de... E depois vocês começaram a aprender na prática como manusear, isso, como... Aí a paixão por elas. Antes eu não sabia como é que se ela escutava, né? Ela não escuta, ela sente só a vibração, né? Antes eu não sabia, eu ficava com medo assim, de fazer barulho e ela escutar e vir pra cima da gente. A experiência de um convívio, de um contato com um animal desse, ela marca muito. Né? E essa informação eu tenho certeza e convicção que ela é propagada para os colegas, para a classe. E essa informação da participação, da importância dele nos ecossistemas é que valoriza e cria, enraiza o conceito de conservação. Este centro de pesquisas na capital paraense possui uma das maiores coleções de cobras catalogadas do mundo. São mais de 30 mil espécies conservadas de maneira intacta e utilizadas em centenas de estudos. Os animais, quando eles chegam aqui, após a morte, a gente injeta o formol, que é um líquido que vai fixar o material para ele não degradar, não apodrecer, e depois ele é conservado em álcool 70, né? E esses animais, se vocês perceberem, o vermelho ele vai se perdendo ao longo do tempo, porque cores fortes como o vermelho, o verde, eles acabam sendo degradados pela luz ao longo dos anos. Por aqui é possível encontrar cobras restritas ao território brasileiro. Atualmente a gente tem em torno de 75 mil exemplares. Na Amazônia tem uma família de cobra, que é a família Anílidae, né? Que aqui tem a espécie Anilus sitali, é um exemplar conhecido como falsa coral, é muito comum na região amazônica e é uma espécie relativamente rara nas coleções. A gente tem bastante, porque é uma cobra que ocorre muito comumente aqui na região. E apenas assim, com todos os riscos eliminados, é possível observar de perto uma das serpentes mais letais da Amazônia, a cobra coral. Aqui é uma coral verdadeira. Se vocês observarem, é uma coral que tem um padrão preto, de anéis pretos e brancos, e tem os olhos bem pequenininhos, bem aqui, porque esses animais são fossoriais. Então, o que é isso? São animais que vivem em galerias subterrâneas. E isso faz com que seja necessário um tipo de proteção. Então, o olho sendo pequeno, ela tem uma menor atrito com a terra, né? Seu veneno é tão forte que dentro da mata, algumas espécies chegam a imitar sua forma apenas para afastar os predadores. Aqui, uma coral verdadeira e uma coral falsa. Então, são dois padrões bem distintos, só para vocês terem uma ideia o quanto essa espécie, que é a mesma dessa espécie,
ela imita 2 espécies de corais verdadeiras. Outra espécie assustadora é a surucucu da Amazônia, a maior cobra venenosa da América Latina. Pelo tamanho dos dentes, é possível imaginar a potência do veneno. Essa aqui dá pra ver a presa. Deixa eu mostrar a presa. Tem que ter cuidado porque a presa ainda mantém o veneno, tá? Então você pode ser acidentado por uma cobra morta. Mesmo que não... Mesmo... Peraí, deixa eu pegar aqui. Acho que essa aqui tá boa. Essa tá boa. Olha isso. Olha o tamanho dessa presa. E ela é maior, ó. Ela é retrátil. Quando ela fecha a boca, ó. Olha isso. É maior que quase que o meu dedinho. Aqui, se vocês observarem, entre o olho e a narina, tem uma fosseta, que é esse orifício, que é chamado de fosseta loreal. Todas as serpentes que apresentam fosseta loreal são venenosas, tá? Ou peçonhentas. Com a ajuda das cobras, centros de pesquisas do mundo inteiro desenvolvem o conhecimento necessário para salvar vidas e preservar espécies. Uma prova clara de que a relação homem-animal vai muito além do que vemos ou simplesmente resistimos a entender. Ela não tem valor monetário, você não consegue valorar quanto custa uma cobra. Ela tem um valor científico, ela tem um valor histórico. No próximo programa, você vai conhecer a ilha do Cumbu, localizada a 1,5 km ao sul da cidade de Belém. Região rica em açaí, andiroba e bacuri e com forte potencial para o ecoturismo, a população da ilha de Cumbu é um exemplo de que o homem pode viver em harmonia com a natureza. Você não pode perder o Eco Record News Amazônia.